Fala galera, beleza? Eu me chamo André, eu sou professor de Educação Física da Escola de Ensino Médio Mariano Martins, aqui em Fortaleza, no Ceará. E eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de lutas. Antes que eu me esqueça, papoca o like aí se você quiser me ajudar. Se quiser se inscrever também, eu tenho fé que a gente chega no Whindersson daqui no final do ano. Gente, aqui no canal a gente já tem um vídeo anterior sobre lutas, né? Fazendo a introdução às lutas, passando um pouquinho algumas características, fazendo uma certa historicidade, diferenciando os termos arte marcial, esporte de combate, tudo isso. Então se você não viu, acho que seria interessante começar primeiro por esse vídeo, para depois a gente continuar aqui. Nosso objetivo aqui nesse vídeo é comentar, né? Caminhar um pouquinho pelos diferentes tipos de lutas. Para isso a gente vai acabar chegando numa determinada classificação das lutas. A ideia é agrupar elas a partir de semelhanças que as lutas têm umas com as outras. Se você for ver, existem vários estudiosos que estudam as lutas, vão ter nomes, nomenclaturas diferentes, classificações diferentes. Aqui eu vou optar por uma classificação que eu acho mais simples, mais lógica, mais fácil de ser entendida. A gente vai classificar as lutas então a partir da distância entre os oponentes durante o combate. Vamos lá, aqui a gente tem 4 categorias bem definidas. A gente tem as lutas em longa distância, as lutas em média distância, as lutas em curta distância e as lutas que a gente pode chamar em distância mista. Só uma observação, a luta é uma prática dinâmica, né? Os lutadores toda hora estão se movimentando, então essa ideia de distância ela não é estática, não é imóvel. Quando eu falo que uma determinada luta faz parte do grupo de lutas em longa distância, não quer dizer que os lutadores toda hora estão longe um do outro, estão em longa distância. Essa classificação parte do pressuposto de que aquela determinada luta, majoritariamente durante o período do combate, acontece naquela determinada distância. Mas mais uma vez, isso não quer dizer que uma luta em longa distância, em momentos os lutadores não se aproximem, da mesma forma uma luta em curta distância, em alguns momentos os lutadores podem se distanciar. Vamos começar com as lutas em longa distância. André, como é que eu vou lutar com alguém que está numa longa distância, ele está longe de mim, como é que eu vou alcançar essa pessoa? Aí vem talvez a característica mais fundamental das lutas em longa distância. Para a gente ter uma luta em longa distância, e só com o meu corpo não é possível, eu vou precisar de um implemento, de um objeto, popularmente conhecido as armas. O implemento mais conhecido, mais utilizado, mais falado é a espada. Mas pode ser uma lança, pode ser na verdade qualquer objeto que eu utilize para lutar. Pode ser um cotonete de espuma que eu tente atingir meu adversário? Pode. Eu posso criar uma luta em longa distância utilizando qualquer implemento. Mas vamos lá, vamos pensar nas modalidades que já existem, nas modalidades mais clássicas. De forma geral, as lutas em longa distância elas não têm como objetivo o nocaute, né? A finalização da luta. Elas têm de certa forma um sistema de pontuação a partir do local que eu acerto o meu oponente. Ou seja, eu preciso acertar o corpo do meu oponente com o meu implemento e marcar pontos. A soma desses pontos, quem tiver mais pontos ganha a luta. Do ponto de vista físico, a gente pode pensar em duas capacidades. Velocidade, haja vista que eu preciso encurtar essa distância para acertar meu oponente de forma bem rápida. E a gente pode pensar também na coordenação motora. Por quê? Porque agora eu preciso lidar com um objeto externo ao meu corpo, manusear esse objeto, manipular esse objeto. Exemplo de modalidades. A primeira, a esgrima. A esgrima é uma modalidade de luta tão clássica que ela está presente desde os primeiros Jogos Olímpicos, desses Jogos Olímpicos modernos, a partir de 1896. Na esgrima existem 3 armas, o florete, o sabre e a espada. Em cada uma delas muda qual é o local que é permitido eu acertar o oponente. Além disso, o florete e a espada eu só posso acertar com a ponta da arma. Já o sabre eu posso usar o corpo da arma. Isso quer dizer o que? Eu posso dar golpes estilo corte. Outra modalidade é o Kendo, que é uma modalidade japonesa ligada à tradição da espada samurai. O Kendo usa uma arma de bambu chamada Shinai e também tem toda uma vestimenta característica da modalidade. O Kendo permite golpes na cabeça, no tronco e até no pescoço. O capacete ele chega a proteger o pescoço justamente porque podem ter golpes até na linha do pescoço. E os golpes podem ser feitos tanto com a ponta da espada também com o corpo da espada. Vou trazer aqui uma curiosidade. Há alguns anos na Europa, até aqui no Brasil também, vem surgindo uma nova modalidade aí, tentando se esportivizar. A gente chama de luta medieval. E é isso que você está pensando, aquela armadura todinha de ferro dos pés à cabeça, na espada na mão, escudo e parrolada para tudo que é lá. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão ver disputa em ringue, disputa em areia, individual um contra um, grupo contra grupo. É uma coisa meio estranha, às vezes assustadora. Vamos para as lutas em média distância. Essas modalidades elas são características porque os lutadores eles não estão nem muito distantes, né, nem muito perto. Eles estão numa média distância. Essa média distância exige grande movimentação para atingir e não ser atingido. Essas lutas elas têm uma característica muito específica. Elas utilizam de golpes que a gente chama de golpes percussivos. Golpes percussivos são golpes que repercutem no corpo, né, golpes que fazem barulho. Então agora a gente vai ter golpes, né, com braços, com pernas e golpes com força.
O objetivo agora não é mais só tocar no meu oponente, mas se preciso até derrubar o meu oponente. Em muitas dessas modalidades, né, a busca pela aquela ideia de nocaute, né, de acertar um golpe tão forte no meu oponente que ele não consiga continuar a lutar, é o principal objetivo. Em algumas modalidades chega a ser permitido até cabeçada, o Lete ou Late Ray, como queiram pronunciar, uma modalidade ali da região ali de Mianmar, né? É muito similar ao Muay Thai, por exemplo, né? Você utiliza braços, pernas, né? Mas eles permitem também cabeçada. É uma modalidade meio amadora, né? Até meio perigosa, porque cabeçada é um negócio complicado. Algumas modalidades de média distância permitem também quedas, né? Derrubar o oponente agarrando pelas pernas, por exemplo, mas esse não é o golpe principal desse tipo de modalidades. Então a gente pode dizer que a capacidade física, a força, é talvez um elemento muito importante, além logicamente de velocidade, de equilíbrio e todos os outros. A força é tão importante que nessas modalidades de média distância a gente já vê a lógica das categorias de peso, dividir os lutadores baseado no peso, para tentar manter um certo nível de justiça, para um lutador mais pesado não pegar um lutador mais leve, porque ele vai ter mais força. Essas modalidades também têm regras bastante diferentes de uma para outra. Algumas permitem só utilização de membros superiores, algumas permitem utilização de membros superiores e inferiores. Algumas modalidades permitem os dois, mas usam mais membros inferiores, por exemplo, como o Taekwondo. Taekwondo é uma modalidade da Coreia do Sul, né, que utiliza braços e pernas, mas competitivamente, hoje em dia, se você for ver, os lutadores percebem que vale mais a pena utilizar só as pernas, você consegue fazer mais pontos utilizando só as pernas, então poucos golpes com as mãos você acaba vendo. Vamos falar mais de algumas modalidades. O boxe é talvez a modalidade mais tradicional, pensando nessas modalidades de média distância. É também chamado de pugilismo e tem uma característica de que eles só utilizam, no boxe só se utiliza os membros superiores, né, os punhos. Essas mãos eu utilizo luvas para proteger a mão e eu posso acertar meu adversário da linha da cintura para cima. Então, cabeça, tronco, da linha da cintura para cima eu posso acertar ele. O boxe é uma modalidade clássica também, está presente nos Jogos Olímpicos, né, e os eventos de boxe são eventos que têm um sucesso mundial, inclusive financeiramente a gente pode dizer que talvez seja a luta mais rentável do mundo. É possível, por exemplo, um grande lutador ganhar 300 milhões de dólares em uma luta só. Esse foi o caso do boxeador americano Floyd Mayweather, que ganhou 300 milhões de dólares numa luta só. Ganhar 300 milhões. Lógico que tem o treino, né, a preparação dele antes e tal, enfim, é dinheiro. Pensando ainda no boxe, eu queria comentar sobre um tipo de boxe na África, ali mais especificamente ali no norte da Nigéria. A gente tem um boxe que a gente chama de Dambe, é um tipo de boxe característico daquela região. Ou seja, eu posso utilizar apenas os punhos também e acertar meu oponente, né, na cabeça, no tronco, enfim. Mas assim, lá é uma prática um pouco mais amadora, né? As lutas acontecem meio num terreiro, com as pessoas ao redor. Mas tem uma característica do ponto de vista da luta que é bem interessante, que basicamente o golpe é feito só com uma das mãos, a mão da frente que eles utilizam, mais para proteção, até para segurar o oponente e acertar só com a outra. E essa mão que eles batem, eles enfaixam, né? Algo também até meio artesanal, não é uma luva propriamente. Outra modalidade tradicional de luta em média distância, né? O Karatê. O Karatê é uma modalidade de luta ligada também ao Japão, que vai inclusive estrear nos Jogos Olímpicos em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio. Mas independente de estar estreando só agora nos Jogos Olímpicos, o Karatê é uma modalidade extremamente tradicional. O Karatê é de golpes com os punhos, mas também chutes. Mas eu queria comentar uma característica interessante, que além da forma de competição do combate, que a gente chama aqui no Karatê é chamado de kumite, você tem uma outra forma de competição que é chamada de kata. O kata é como se fosse uma luta imaginária. O lutador, o atleta, ele executa movimentos previamente definidos como se estivesse lutando sozinho. E aí o vencedor, né, ele é avaliado por uma comissão para definir qual é aquele que realizou os movimentos com melhor qualidade. Outras modalidades que existem, a gente tem também o kickboxing, é descendente um pouco do Karatê. A gente tem o Muay Thai, que é muito conhecido, muito praticado no Brasil, com a modalidade de raízes tailandesas. O Muay Thai, por exemplo, já permite cotoveladas, que não são todas as modalidades que vão permite joelhadas também. A gente tem o Savate, que é uma modalidade francesa. A gente tem também o Sandal, o boxe chinês, né, que descende do Kung Fu da China. Todas essas modalidades, elas acabam sendo um pouco similares, utilizam braços e pernas, né, mas elas também têm particularidades, regras diferentes, costumes diferentes. Aqui no Brasil a gente pode encaixar a nossa capoeira, né, na perspectiva de luta, como uma luta em média distância. Vamos às lutas em curta distância, ou mesmo a gente poderia falar em distância nenhuma. As lutas em curta distância, elas também são chamadas de lutas agarradas, lutas de agarro. Uma característica bastante comum dessas lutas é a busca por desequilibrar meu oponente, levá-lo até o chão, derrubá-lo. Em algumas modalidades basta derrubar o oponente, ele cai, por exemplo, de costas no chão e a luta já encerra. Em outras modalidades eu derrubo, mas a luta continua no chão. E aí eu posso dominar meu oponente, segurar lá
ou efetuar alguns golpes de torção, de estrangulamento para fazer o que a gente chama de finalizar a luta. Ele vai desistir da luta ou então chegar em um estágio de inconsciência onde não pode lutar mais. Essas modalidades também têm uma relação diferente com o espaço. Em geral, as modalidades em curta distância acontecem em um espaço que não é um ringue, não tem cordas segurando, apenas linhas marcando a área de combate no chão. Em muitas delas, quer dizer que se eu sair da área de combate, eu posso ser punido. Em outras, por exemplo, até o ato de tirar o oponente dessa área de combate me dá a vitória. O sumô, por exemplo, também eu posso vencer derrubando meu oponente ou também tirando ele do espaço de luta. Obviamente, do ponto de vista físico, as modalidades em curta distância elas vão exigir também muita força, a força ainda fica mais evidente. A lógica das categorias de peso também está presente nas modalidades em curta distância, talvez até de um ponto de vista mais determinante ainda. Mas você também vê algumas competições onde essa lógica de peso acaba sendo ignorada. O jiu-jitsu, por exemplo, tem algumas competições que são de peso aberto, que chamam de categoria absoluta. Qualquer pessoa de qualquer peso pode lutar, sabendo que pode enfrentar uma pessoa mais pesada ou mais leve. Como são modalidades onde a gente busca derrubar o oponente, essa noção de equilíbrio também é muito importante. Um lutador que consegue desenvolver essa capacidade de equilíbrio de forma mais competente acaba tendo mais possibilidade de sucesso na luta. Do ponto de vista das modalidades, não tem como a gente não falar do judô, que é talvez uma das modalidades de luta mais clássicas. O judô é uma modalidade em curta distância, que eu preciso derrubar meu oponente, ele tem que cair com as costas no chão para que eu vença. É o famoso ippon. O judô também é uma modalidade japonesa que se espalhou pelo mundo, está presente nos Jogos Olímpicos há várias edições. Do ponto de vista esportivo, é uma modalidade extremamente organizada. Outra luta em curta distância bem conhecida, não tanto conhecida aqui no Brasil, mas no mundo com certeza, é o wrestling. O wrestling é uma luta agarrada muito popular. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é praticada até dentro das escolas, parte mais ou menos da mesma lógica de agarrar meu oponente, desequilibrar meu oponente para levá-lo ao chão e dominar o meu oponente no chão por uma determinada quantidade de tempo. Aqui no Brasil, o wrestling era conhecido como luta olímpica, mas hoje em dia eu acho que ele já está utilizando o nome de wrestling. Até a Confederação Brasileira agora é a Confederação Brasileira de Wrestling, se eu não me engano. A gente tem outras modalidades, o próprio sumô também de tradição japonesa, pode não ser tão praticada no mundo, mas é conhecida. E uma modalidade nossa, né, que descende do judô, que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu a gente pode dizer que ele é uma criação nossa aqui do Brasil, hoje em dia já se espalhou pelo mundo todo, é um grande sucesso, mas surgiu aqui com a nossa famosa família Gracie, que pegou uma determinada área do judô, que era a área de luta no solo, né, e especializou aquela parte de luta de solo a um ponto tão eficiente que até o próprio judô nunca tinha conseguido. Aqui mais uma curiosidade, no Brasil a gente tem uma outra modalidade de luta agarrada, de luta em curta distância, e a gente chama ela de uka-uka. Uka-uka é uma luta indígena, dos povos indígenas da região do Xingu, né, muito praticada em festivais de confraternização entre as tribos. É uma luta que você começa de joelhos, mas tem a mesma lógica de agarrar meu oponente e derrubar ele de costas no chão. Aqui no YouTube, se vocês pesquisarem, tem um vídeo do Anderson Silva, conhecido por ser campeão do UFC, e ele foi até o Xingu visitar os índios, lutar com eles. É uma experiência muito legal. Vou ver se eu consigo deixar esses links aqui na descrição do vídeo. Por fim, para finalizar, as lutas em distância mista. Essas lutas a gente não consegue definir uma distância específica. Basicamente, elas são lutas que combinam características, regras das lutas em curta distância e das lutas em média distância. Ou seja, você pode ter tanto golpes de agarro, momentos de lutas agarrado no solo ou até mesmo em pé. Você também pode ter momentos de luta com golpes percussivos, com socos, com chutes e por aí vai. O exemplo mais comum de modalidade é o famoso MMA, na sigla em inglês Mixed Martial Arts, que são artes marciais mistas. O MMA não é propriamente nenhuma modalidade assim do ponto de vista esportivo, não tem federação, confederação. O que você tem são empresas, né, que criam eventos, né, e contratam lutadores para lutar nesses eventos. Essa lógica de não ter regras unificadas, né, de não ter do ponto de vista esportivo, faz com que cada evento, cada empresa pense as regras que acha que são mais adequadas para a prática do MMA. Existem várias empresas no mundo que fazem esses eventos de MMA, mas a mais conhecida, a mais popular é o UFC, Ultimate Fighting Championship. Mas do ponto de vista de uma modalidade mesmo específica, vale a pena a gente comentar do Sambo, que é uma modalidade russa, criada ali naquela época da União Soviética. O Sambo você tem técnicas de queda, né, técnicas de luta no solo, mas também técnicas de soco, chutes. E o Sambo já é, do ponto de vista esportivo, já bem mais desenvolvido, já tem federação, campeonatos mundiais, por aí vai. Uma última curiosidade para a gente terminar, lá na Grécia Antiga, nos primeiros Jogos Olímpicos, a gente tinha uma modalidade de luta praticada nesses Jogos Olímpicos, que era uma modalidade a gente pode encaixar como modalidade de luta em distância mista. O nome era pancrácio. Pancrácio permitia uma luta em pé, luta no solo, golpes percussivos, luta de agarro, permitia até uns golpes
meio pesado, assim, dedo no olho, por exemplo, era permitido. Mas só pra gente ver que as lutas elas não são realmente invenção de agora, de 100 anos atrás. Lutar faz parte da tradição dos seres humanos, desde que o ser humano é ser humano. Bom, galera, acho que é isso. Espero que o vídeo não tenha ficado tão grande, senão ninguém assiste. Nem quando o vídeo é pequeno a galera assiste, que dirá quando ele fica grande. Mas eu queria mesmo passar por todas essas modalidades diferentes, então a gente tinha que gastar um pouquinho mais de tempo. Mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem assistiu aqui até o final. Você é um grande vencedor. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e a gente vai conversando. Valeu, beijo no coração, até mais.